consigam ver, né? E esse tema que nos passado nessa tarde, que se encontra no livro de Tiago, eu sei que esse tema ele já foi lido, né? Mas eu gostaria de reler ele para as irmãs. Eu vou ler do 4, do 7 ao 9, que vai dizer assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vos que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Ao examinar a palavra do Senhor nesse tema que foi nos passado, eu confesso às irmãs que o meu coração ele se quebrantou assim de uma tal forma, porque às vezes nós vamos parar para nos perguntar assim, e alguns questionamentos, eu não sei se você já fez algum questionamento nesse sentido, mas a palavra do Senhor nos diz assim, que se nós crermos em Jesus, temos obras maiores do que ele já fez. E quando nós vamos olhar para a palavra do Senhor, e ali nós vemos que Jesus, ao amaldiçoar uma figueira que não estava produzindo frutos, ele vai dizer aos seus discípulos que se eles tivessem fé de um tamanho de um grão de mostarda, eles transportariam um monte de um lado para o outro. E em muitas das vezes a gente fica perguntando, Senhor, por que não vemos esses milagres? Por que não vivenciamos uma fé extraordinária? Hoje, você pode orar por alguém que ele está enfermo, com câncer, com uma AIDS, e ali a pessoa ser curada. Mas hoje em dia é difícil você ver algo como Jesus fez com Lázaro, depois de 4 dias, ressuscitá-lo. E são milagres que estão sendo escassos aos nossos dias de hoje. E nesse tema abordado, eu tenho certeza que foi Deus que colocou no coração, né, de vocês para estar fazendo esse tema, nessa campanha. Tiago vai escrever essa carta para os judeus. Tiago, que foi irmão de Jesus, mas quando ele vai iniciar as suas cartas, de maneira alguma eu vou ver ali Tiago querer usurpar o lugar, porque ele pertencia à família de Jesus. Então, ele estava num grau de parentesco ali muito próximo, então ele poderia, sim, ter uma posição melhor por ser irmão de Jesus. Só que Tiago ele vai iniciar a sua carta dizendo: sou servo do Deus Altíssimo. E nós vamos ver vários desses discípulos, vários desses apóstolos vivenciar milagres extraordinários. Viver o extraordinário de Deus na face da terra. E quando ele vai escrever essa carta aos judeus, ele vai abordar uma situação a qual eles estavam vivendo, que era o quê? Eles estavam vivendo uma dupla personalidade na presença de Deus. Ao mesmo tempo que eles queriam estar na presença de Deus, eles também queriam estar no mundo, fazendo as coisas que desagradam a Deus. Então, Tiago ele vai fazer um alerta para os judeus que era necessário eles ser inteiramente do Senhor, né? Que a mente não fosse dividida. E a partir do momento em que eles fossem revestidos pelo Espírito Santo, eles conseguiriam extrair de Deus algo melhor que mudaria toda a sua vida. É claro que quando nós estamos em um ambiente que é tudo escuro, e ali nós ligamos a luz, quando nós imediatamente ligamos a luz, nós conseguimos ter uma visão melhor do lugar, do ambiente que nós estamos inseridos. E para isso,
é necessário, sim, nós termos que nos achegar até o Senhor. E não é algo tão difícil, mas também não é algo tão fácil. Mas todo aquele que se achega até o Senhor também se achega até ele, e ali o Senhor traz o fruto do Espírito Santo. E ali o Senhor traz a transformação para a vida daquela pessoa que quis se achegar até ele. Quando nós nos aproximamos de pessoas, nós passamos a conhecer ela melhor. Nós passamos a entender o porquê de algumas ações, mas é só através da aproximação que nós passamos a conhecer as pessoas. E Tiago, ele vai deixar isso enfatizado, para que nós nos achegamos até a Deus, para que nós possamos ser revestidos por ele. E o Espírito Santo do Senhor falava muito forte ao meu coração no livro de João. Eu não vou estar lendo, mas no livro de João 8, vai trazer a história de uma mulher que foi pega em um ato de adultério. Jesus estava ensinando, e aí alguns dos fariseus chegaram até Jesus com uma mulher. E quando eles chegam até Jesus e diz para ele, olha, essa mulher foi pega em ato de adultério. Essa mulher estava fazendo algo errado e nós trouxemos ela aqui porque a lei de Moisés nos permite apedrejar essa mulher, porque ela cometeu pecado. E Jesus, diante dessa situação, ele vai curvar a sua cabeça e vai começar a desenhar na areia. E aí os acusadores daquela mulher vai tornar a falar novamente que aquela mulher foi pega em ato de adultério. E Jesus, ele vai olhar para aquela multidão e a palavra que Jesus vai dizer é: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali no mesmo instante que Jesus disse essa palavra, ele voltou a escrever na areia, ele voltou a desenhar no chão a qual ele estava olhando. E quando, de repente, todos os acusadores, os fariseus, começaram a sair daquele lugar. Porque eles queriam, de todas as formas, pegar Jesus em alguma falha. Porque se Jesus dissesse que poderiam apedrejar por conta da lei, ele estaria quebrando uma regra. Mas se Jesus também falasse para eles que poderiam apedrejar, ele estaria também ultrapassando a lei de Roma, porque somente o imperador poderia decretar a morte de uma pessoa. Então, Jesus, ao proferir essa palavra, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, as pessoas que estavam com suas pedras nas mãos começaram a olhar para dentro de si. Começaram a olhar para dentro de si e ver o quanto eles também eram falhos. Porque quem foi apresentado até Jesus não foi o homem que estava em adultério com aquela mulher, mas foi a mulher. E essa palavra, ela vai dizer assim, que essa mulher, ela foi arrancada. Ela estava em um ato de adultério e eles obrigaram aquela mulher a sair daquele lugar e ir até a praça. Foi caminhando com essa mulher, humilhando essa mulher no meio da multidão. Então, todos olharam para essa mulher, já sabiam qual era o seu destino era a morte. Então, eles pegaram ela e forçaram ela a estar diante de uma praça, olhando para todas aquelas pessoas. E Jesus, ele vai respeitar o limite daquela mulher. Jesus, ele vai olhar e vai dizer: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, quando todos começam a sair, porque eles começam a refletir, eles começam a olhar para dentro deles e ver que eles são pecadores e que eles não poderiam fazer aquele ato, porque eles também tinham pecado. Jesus
quando falou que ele não iria também apedrejar ela, nesse instante, irmãos, eu comecei a perguntar para o Senhor. Ele tinha todo o direito, igreja. Ele tinha, porque Jesus não havia pecado, nele não havia pecado. Então, se Jesus quisesse condenar aquela mulher, ele tinha toda a autoridade, mas o que Jesus tinha para aquela mulher era salvação. Essa passagem vai dizer que Jesus chegou até ela, mas ao primeiro instante, essa mulher foi trazida até a presença do Senhor. E muitas das vezes, nós somos levados à presença do Senhor através de uma dor, através de uma frustração, através de uma perda, através de uma necessidade. Não importa como você se achegou até Jesus, se você foi forçado a chegar até Ele, se você foi inserido na presença dEle, talvez sem o teu querer, sem a tua vontade, mas você foi levado até Ele. Mas todo aquele que é levado ao Senhor, de maneira alguma o Senhor o rejeita. De maneira alguma o Senhor te dispensa da mesma forma que você entrou. Se você chegou diante da presença dele, há um propósito do céu. Há um propósito de Deus para a sua vida. Não importa como você chegou, mas o que importa é como você vai agir. É como você vai reagir à situação que você viveu e que você está vivendo. Essa mulher chegou até Jesus numa situação de humilhação. Mas quando Jesus tinha todos os poderes para trazer sobre ela a sentença de morte, Jesus vai dizer para ela: eu também não te condeno. Eu também não vou te condenar. Se os teus acusadores que te trouxeram até aqui não te condenou, eu também não irei te condenar. Sabendo que Jesus poderia, sim, trazer sobre ela a sentença de morte. Mas não era o que Jesus tinha para aquela mulher naquele dia. Não era o que o nosso Senhor tinha para aquele momento, para a vida daquela mulher. Porque os fariseus, eles olharam para o momento daquela mulher. E é isso que acontece nos nossos dias atuais. O homem, ele olha para o nosso estado hoje, querendo definir quem nós vamos ser amanhã. Mas não é o olhar do homem, não é o que o homem pensa, não é o que o homem faz que vai refletir nas nossas vidas, mas somos nós. É aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós nos posicionamos, que vai fazer toda a diferença na nossa vida, no nosso caminhar com Deus. Glória a Deus. Nós precisamos olhar para dentro de nós e refletir aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos deixando a desejar, porque aquela mulher, ela foi tirada de um mundo de prostituição, mas aquela mulher se achegou ao Senhor. Aquela mulher se achegou ao Senhor e o que o Senhor tinha para ela era vestes novas. O que o Senhor tinha para ela era uma novidade de vida. Aquela mulher mais para frente vai nos ensinar que não é o dinheiro que vai ser mais pesado na vida, porque ela vai lavar os pés do nosso Senhor. Aleluia! E ela vai demonstrar a sua gratidão, porque Jesus libertou aquela mulher. E eu quero te encorajar nessa tarde a chegar-se ao Senhor, a deitar nos braços do Senhor, a ouvir a voz do Senhor, porque não existe lugar melhor, não existe presença melhor do que a presença dele. Aleluia. Ele tem o melhor para nós, ele tem o extraordinário. A palavra do Senhor diz que aquilo que o céu, aquilo que o homem não viu, aquilo que não chegou ao coração dos homens, é o que o Senhor tem preparado para nós.
e que nós possamos desfrutar da presença dele, nos achegar até ele sem medo, porque é nosso Pai que zela com amor, que zela com bondade, que zela com justiça, e que nos ama de uma tal forma que nenhum ser humano na face dessa terra poderia nos amar. Qual é o homem que amaria uma mulher em um ato de adultério? Qual é o homem que se casaria com uma mulher assim, sabendo que nós somos noiva do Senhor? Ele não olhou para os nossos pecados para morrer naquela cruz. Ele não olhou para as nossas falhas para fazer algo nas nossas vidas. Ele simplesmente nos amou. E como forma de gratidão, nós precisamos demonstrar esse amor para ele. Nós precisamos nos achegar até ele. Não há como titubear, não há como dividir. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós vivemos o que Deus tem para nós, ou nós não vivemos. Esses dias, orando ao Senhor na minha casa, eu disse ao Espírito Santo que muitas pessoas que caminharam comigo, algumas não servem ao Senhor e outras servem ao Senhor. E nós estamos na mesma idade. E eu disse ao Espírito Santo assim, igreja, que talvez eu conseguiria chegar nessa idade que eu estou sem ter ele na minha vida, sem ter o Espírito Santo para
Senhor dividido. Não adianta você buscar ao Senhor dividido. Sabe por quê? Porque você não vai comer o melhor da terra. Você não vai experimentar o melhor dessa terra. Eu não sei se você já foi convidado para alguma festa, onde teria muitas comidas, e você chegou lá de barriga cheia. Aí você vai pensar assim, você vai olhar aquele tanto de comida e falar assim, meu Deus, por que eu comi em casa e não deixei para comer aqui? E ali você vai querer comer um pouquinho, né? Já passou por isso? Eu já passei. Ali você vai querer comer um pouquinho daquela comida que está sendo servida e você vai falar, meu Deus, mas tá boa, mas eu não posso comer mais porque eu já tô cheia. Ou seja, você ficou dividido. Então, viva o que Deus tem para você. Não divida os seus pensamentos, porque você vai viver melhor, você vai desfrutar o melhor, você vai viver a fé do extraordinário, como eu disse no começo. Por que nós não estamos vendo tantos milagres que antigamente acontecia? Muitas das vezes é porque a nossa incredulidade está imperando. Muitas das vezes o nosso coração está dividido. E precisamos ter certeza. Precisamos ter certeza daquilo que nós queremos. Precisamos ter certeza de que o Espírito Santo está conosco. Não vamos fazer como Sansão. Sansão, por diversas vezes, achava que o Espírito Santo do Senhor estava com ele. E quando ele percebeu, já não estava mais. Que os nossos ouvidos, que os nossos corações possam estar abertos, receptíveis, para saber quando ele está e quando ele está saindo. Porque existem lugares que nós vamos, que nós frequentamos, o Espírito Santo de Deus não nos acompanha. Existem palavras que falamos, Tiago ele vai abordar isso na carta. Tiago ele vai dizer para que nós não falamos mal do irmão. Pensa, foi numa casa de um irmão e ele começou a falar mal de outro irmão. Você acha que o Espírito Santo está nisso, igreja? Não. Se for para você falar mal do seu irmão, fala só para Deus. Porque ali Deus vai saber o que você está querendo dizer para ele. Fala só para ele. E peça que Deus mude a vida desse irmão, mas não saia falando mal. Muitos estão pregando o evangelho que não é verdade. O nosso Senhor Jesus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E não compensa viver um relacionamento com ele, se não for por inteiro. Sabe por quê? Porque estamos na casa do Senhor, não nos entregamos para ele de corpo e almas, deixamos de viver o bom na presença dele e deixamos de viver o bom, entre aspas, no mundo. Então, sejamos de uma mente só, de um corpo só. Viva o que Deus tem para você. Busca o que ele tem para você. E não divida a sua mente. Viva o extraordinário que o céu tem para você. Viva intensamente, porque o Espírito Santo de Deus, ele me fala ao coração que tem promessas que ele quer cumprir, que ele quer realizar. Mas para isso é necessário você olhar para dentro de você, reconhecer as suas fragilidades, se achegar-se até ele, que ele se achegará até vós, e ele vai limpar de nós toda sujeira, toda imundície do pecado, tudo aquilo que desagrada a ele, ele vai limpar. Ele vai colocar vestes novas, ele vai colocar um anel de honra e vai te trazer como promessa de que ele vai voltar para te buscar. Porque o nosso dote como noiva... Glória a Deus, aleluia. Nosso dote como noiva já foi pago, já está pago naquela cruz do Calvário.
E essa é a minha garantia. Essa é a sua garantia que ele vai voltar. Porque ele já pagou. Ele já pagou por mim, ele já pagou por você. E ele só está aguardando a voz do nosso Deus bradar para que ele possa voltar novamente e nos levar com ele. E oxalá, alegria será para nós quando ele voltar e o nosso nome for chamado. Pensa, Jesus lá do céu começando a chamar Juliana, Joana, Shirley, Aida, Priscila. Já imaginou? Jesus gritando o seu nome? Vem, porque o reino está preparado para vós. Vem, porque eu achei ainda fé na terra. Vem, porque você me amou de todo o coração. Vem, porque você buscou a minha palavra. Vem, porque verdadeiramente você foi liberta. Vem, porque você sofreu, você padeceu, mas eu quero te chamar. Vem, porque vai valer a pena. Aleluia! Valeu a pena, todo sofrimento valeu a pena. Glória a Deus, aleluia. Valeu a pena. Sermos caluniados, termos sofridos aqui, porque quando nós chegarmos lá no céu, nós ouvirmos o nosso nome. Não vai ter alegria maior para nós de saber que o nosso Senhor Jesus voltou para nos buscar. Então se alegre nele. Regozije-se nele, porque a promessa de que ele vai voltar, essa é certeza. Mas para isso, que nós possamos pegar essa carta que Tiago escreveu e nos achegar-se até ele, porque de maneira alguma ele irá te rejeitar. A partir do momento em que você chega-se até ele, ele vai chegar até você. E ele vai ver o que é preciso ser transformado. Quando Jesus chega em uma casa. Todas as casas que Jesus chegou, ele transformou. Lembra lá na vida de Jairo? Quando ele foi na casa dele? Ele não transformou a vida de Jairo? Trouxe a ressurreição de volta? E quando a mulher do fluxo de sangue já chegou até ele, enferma, ela não foi curada? Quando os cegos de Jericó foram passando pelo caminho e viu ele, se achegou-se até ele, o que aconteceu? Ele não foi curado? Eu te encorajo nessa tarde a chegai-vos até ele. Chegue até Jesus, porque ele vai de acordo com a sua necessidade, daquilo que você está necessitado do momento. Ele vai atender, ele vai te responder. Então, busque a ele de todo o teu coração. Para de andar dividido, para de andar cocheando por dois caminhos. E viva o que Deus tem para você. Existem pessoas nessa sala que têm promessa de Deus. Tem pessoas que estão aqui que têm promessas de Deus, mas precisam abrir o coração e se achegar até ele. O homem pode até um dia ter te rejeitado, mas o Senhor não irá te rejeitar. Se achegue até ele nessa tarde de uma forma diferente, não querendo usurpar o lugar de ninguém, mas se achegue até ele e diga a ele quem você é. Porque você não é o que os outros falam, você não é o que os outros pensam. Você é o que você faz. Então, se achegue até ele, reconhecendo as suas falhas, as suas fragilidades, aquilo que você precisa. Para de barrar o que Deus tem para você. Você só não vai viver o que Deus tem para você se você continuar barrando, se você continuar limitando, se você continuar não se posicionando. Porque é através do posicionamento
É através da sua dedicação que você vai viver, que você vai experimentar o extraordinário do Senhor. Porque adianta eu receber uma palavra do Senhor que Ele vai me usar, que Ele vai me levar em vários lugares, e eu não me posicionar para que essa promessa se cumpra. Se eu não me achegar até Ele, como que essa promessa vai se cumprir? Não posso eu questionar ao Senhor pelo tempo da espera. Se muitas das vezes o tempo da espera é porque muitas das vezes eu não me posicionei. Mas o tempo determinado que Deus preparou para você vai acontecer. Aquela mulher que padeceu o fluxo de sangue há 12 anos, você vai ver que ela passou muitos anos sangrando, longe da família, longe de pessoas que ela tinha um convívio, mas ela não morreu. O que a ciência daria como morte em 15 dias, aquela mulher conseguiu viver em 12 anos. Ela não morreu. Mas ela só experimentou a cura a partir do momento em que ela decidiu ir ao recurso que era Jesus. Ela já tinha ido em vários recursos, gastado muito dinheiro para buscar a cura e ela não havia encontrado. Mas a partir do momento em que ela olhou e falou: eu vou me achegar até Jesus, ela se achegou e ela foi curada. Então nós precisamos nos achegar até Ele, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor tem muito mais para você. O Senhor tem um extraordinário para você. E eu quero trazer uma mensagem em especial para Priscila. Ela ia louvar, não sei se ela vai louvar depois. Priscila? Oi, paz do Senhor. A paz do Senhor. Deus, ele tem algo extraordinário com a sua casa. Eu não falo que é só para você, mas é para a sua casa, é para a sua família. E ele diz que está chegando um novo tempo para você. Está chegando uma novidade de vida para vocês. E ele quer que você se achegue a ele de uma forma diferente. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Mas ele precisa que você se achegue a ele de uma forma diferenciada. Porque a promessa que ele te fez exigirá muito mais do seu posicionamento do que ele tem para você. Porque ele já disse que iria fazer. E o que ele tem para você é o extraordinário. Então, hoje, Priscila, nessa tarde, Deus ele preparou algo especial para todas nós. Mas a você eu quero dizer, o Senhor quer te fazer experimentar coisas novas. O Senhor quer te fazer experimentar o extraordinário que Ele tem para você. Então, fique na posição que Ele quer que você fique, Priscila. Porque muitas coisas que Ele te prometeu vai se cumprir através desse posicionamento que Ele te diz. Então, se entrega a Ele. Eu sei que você é dele. Mas ele tá querendo algo diferenciado da sua parte. Ele quer algo diferente de você. Porque ele disse assim que você é a menina dos olhos dele. Que muitas das vezes as pessoas olharam para você e acharam que você não ia conseguir. Que você não ia ter sucesso. Que você não ia conseguir nada nessa vida. Mas ele olhou para você e disse: ela vai conseguir. Porque eu sou na vida dela. Ela vai conseguir, porque é eu quem estou ajudando ela. Ela vai conseguir, porque eu estou alimentando ela. Muitas das vezes, você pensa até em parar, em desistir. Mas o Senhor fala, eu, em todos os teus momentos, te dei o pão, te dei o alimento, te dei ânimo, força para você continuar. Eu tenho investido em você. Eu tenho investido na sua vida. Assim como o inimigo ele investe, Priscila, o Senhor tem investido muito mais, o dobro. Porque ele diz assim, ó, a promessa está de pé. E muitos dirão, quem te viu e quem te vê. Quem te viu,
Ah, foi o céu. O céu, ele te viu, Priscila. Então, se entrega a ele de uma forma como você nunca se entregou. Viu o que Deus tem para você. E você vai vir nessa live aqui, nessa reunião aqui, e vai contar o testemunho. Porque Deus, ele tem o extraordinário do céu para você, Priscila. Que o Senhor continue abençoando a cada uma das irmãs. Amém. Glória a Deus. E que o Senhor possa nos revestir do seu amor. Minha querida. Possamos estar sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Que nós possamos estar produzindo fruto do Espírito Santo. Eu sei que todas vocês conhecem o que está escrito em Gálatas 5, que diz sobre os frutos do Espírito Santo. Que nós, como igreja do Senhor, possamos produzir cada um deles, sem faltar nenhum. Que nós possamos. Tiago, ele vai dar uma receitinha boa aqui. Aquele que consegue refrear a sua língua, esse consegue dominar todo o corpo. Que nós possamos falar menos e nos entregar mais para Deus. Porque o nosso Senhor, ele é justo, ele é fiel e ele está vendo tudo. Não tem nada que fica em oculto que o nosso Deus não vê. Ele está vendo tudo. E no momento certo, a justiça vai brilhar. No momento certo, tudo vai acontecer. Então, que nós possamos entregar o nosso coração de corpo e alma a Ele. Assim como nós fizemos um compromisso aqui, né, terreno. Não sei se todas são casadas, mas nós não fizemos um compromisso de sermos mulher, de um homem só, de não trair, não é verdade? Então, que nós possamos levar o nosso casamento com Cristo também a sério. Não nos prostituir. Tiago, ele vai dizer aqui sobre a prostituição, mas não era porque estavam em atos de adultério, não. Era porque eles estavam dividindo a adoração. Então, não vamos dividir a nossa adoração. Dê a ele o seu melhor, porque ele não dá a você o pior dele. Então, vamos começar a pesar na balança tudo aquilo que Deus nos dá e tudo aquilo que nós estamos entregando para ele, porque ele merece o nosso melhor. Eu quero, nesse instante, agradecer pela oportunidade de estar ministrando nessa live e devolver à irmã que me passou a oportunidade. Amém?